Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui novamente. Agora vamos tratar a respeito de um assunto da Bíblia Sagrada, irmãos. Um assunto que muitos às vezes se confundem e que se faz necessário uma pequena explicação a respeito do que está escrito na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus disse que Pedro havia sido colocado ele como uma rocha, vamos dizer assim. Nós vamos fazer a leitura aqui na Bíblia online. Tu, Pedro, tu és Pedro, está escrito, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso foi o Senhor Jesus que falou, certo, irmãos? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Mateus 16, versículo 18 e 19. Você pode pegar a sua Bíblia, pode ser sua Bíblia sagrada e ler lá em Mateus 16, 18. Pode pegar se você tem a Bíblia no seu telemóvel, a Bíblia online, você pode pegar também, está escrito também na Bíblia online. Bastante cuidado com as Bíblias online, irmão. Procure sempre ou uma King James 1611 ou uma Bíblia conhecida. Não pegue qualquer Bíblia, simplesmente não pegue aquela TB, aquela lá, você não abaixe aquela Bíblia, certo, irmãos? Porque hoje nós temos que ter cuidado para não sermos enganados. Procuramos a João Ferreira de Almeida, que nós já estamos acostumados. Existem outras traduções, tanto a atualizada como aquela outra antiga, não há problema, mas existem Bíblias hoje que tem palavras que às vezes você pode não conhecer, enfim. É bom ficar com aquilo que você já conhece, principalmente quando se trata de você estudar alguma coisa para que você não se confunda a sua mente, irmãos. E nós temos ouvido, temos observado, irmãos, eu principalmente também, que as pessoas que transcrevem a passagem acima escrita, que falam da passagem acima escrita, elas mencionam que o apóstolo Pedro é a rocha da igreja. Muitos deles pensam que Pedro é uma rocha mesmo. Quer dizer, isso mesmo no romanismo, mas até no nosso meio a pessoa fica confusa. Mas como o Senhor Jesus falou que Pedro é uma rocha, e agora? Como é que explica isso aí, irmão? Bom, a gente tem visto isso, mas não é assim, irmãos. A passagem acima descrita fala isso, que Pedro é a rocha da igreja. Isto é absolutamente errado. Somente demonstra, irmãos, o completo desconhecimento da palavra de Deus. Por isso que nós temos que estudar, irmãos. O desconhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E não põe na sua cabeça esse negócio que contém. Isso aí é coisa agnóstica, sei lá, irmão. Não põe isso. A Bíblia é a Bíblia Sagrada, é a Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus e pronto. Fiquemos com isso, irmão. Vamos atrás de filosofias, de ideologias, de crendices que estão surgindo aí em certas denominações para nós não ficarmos... Eu prefiro falar que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, certo? Se há alguma coisa em alguma tradução, isso não tira a veracidade, a inerrância das Sagradas Escrituras. Porque está cumprindo tudo. É impossível, irmão. Só a mesma pessoa que... só Deus mesmo. Então, irmão, nós temos que entender, irmãos, que é errado mesmo. Somente podemos ter esse desconhecimento se nós não procurarmos, né? Então nós temos que entender que o versículo referido sobre essa parte, pedra ou rocha, dependendo das traduções, aí que está o problema. Aí que está o que eu vou falar da tradução, porque veio do grego, né? E também eu tenho uma Bíblia toda escrita em hebraico, irmãos.
né, da nova aliança, não é? Escrito em hebraico, mas o grego, nós temos que entender, irmãos, aí refere-se, você pode ter certeza que o versículo referido, o termo pedra ou rocha, dependendo da tradição, refere-se a Jesus Cristo, assim como as seguintes passagens. Não fala que é Pedro. Ali foi depende da tradução, você está entendendo? Ali não diz que é Pedro, irmãos. Não está escrito em lugar nenhum ali que é Pedro. Jesus disse: derribarei este templo. O Senhor Jesus disse: em 3 dias o levantarei. João 2, versículo 19. Presta bem atenção naquilo que você está escutando, ok? Porque esse estudo aqui é importante para você entender. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna em vós mesmos. 6 de João, versículo 53. Então você está percebendo? Aqui não falou nada de Pedro. O Senhor Jesus falou ali, mas você tem que entender a tradução, certo, irmãos? Então, presta bem atenção aqui. Vamos ver esse versículo aqui. Ó. Este é o pão que desceu do céu. Tem vários versículos separados aqui, irmão. E nós achamos. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Certo? Quem come deste pão viverá para sempre. João 6, versículo 50, ou melhor, 58. Isso, 58. Então, Jesus Cristo, irmãos, é a rocha, que ela não é uma rocha comum, não. Ela é irremovível, não vai ter outra rocha, só Jesus Cristo. A única tradução da igreja é esta. Porque ninguém pôs outro fundamento, olha só. Aqui está explicando claro, ó. Porque ninguém pôs outro fundamento além do que já está posto. Não falou de Pedro, ó. Isso está escrito, está em Coríntios. Porque ninguém pôs outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Você vai lá em 1 Coríntios, pode pegar sua Bíblia, você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Você vai ver então que não é Pedro o fundamento, certo? Pedro ele foi colocado como um apóstolo, era dos mais velhos, ele era respeitado, os irmãos respeitavam ele, era uma pessoa, ele nem ler não sabia, mas ele tinha muita sabedoria. E tem pessoas também que falam assim, não precisa estudar porque Pedro não tinha letra, não sei o quê. Irmão, sai dessa ideia, porque o senhor Pedro, irmão, ele teve o maior professor, pelo amor de Deus, irmão, ele teve o maior teólogo, o maior professor junto com ele, que é Jesus Cristo. Não existe outro, irmão, além de Jesus Cristo. Nós podemos estudar, sim, isso nos é dado ensino, inclusive, nas escrituras sagradas. As pessoas, eu não sei, da onde as pessoas acham estas coisas, entende, irmãos? São coisas assim que não trazem nenhum tipo de edificação, e as pessoas vão ensinando para as outras em denominações, porque existem pessoas que não sabem ler, e tem muita sabedoria, porque Deus dá a sabedoria, irmão, é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. A inteligência, se nós formos analisar, tem pessoas que são muito inteligentes, mas não temem a Deus, não têm sabedoria espiritual. Eles conhecem aquilo que é terreno, mas espiritual eles não conhecem. E nós temos que ter o temor do Senhor, e através do temor do Senhor, mesmo que você não saiba ler, logicamente que você vai buscar, pelo temor, você vai buscar querer aprender. Pode ter certeza, você não vai deixar assim de qualquer maneira. Aí você vai numa denominação que os líderes falam que não precisa, aí a pessoa se tranquiliza, mas não vai atrás de conversa, não. Você mesmo que não sabe ler, pede para o teu filho, se já está mais de idade, pede para tua filha para instalar uma Bíblia que você possa ouvir os capítulos. É muito bom, viu? Isso aí é muito importante, irmãos.
Hoje nós temos tudo ao nosso favor. Não faz se a pessoa não quiser. Eu não vou dizer que a pessoa tem que trabalhar, tudo, mas sempre tem um tempinho, na hora do almoço, ou à noite um pouquinho antes de dormir. Você não vai precisar se matar também. Deus conhece a necessidade de cada um, certo, irmão? Então, irmãos, portanto, está escrito também, irmãos, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei, isso o Senhor falou, está escrito, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, está escrito aqui na Bíblia, uma pedra já provada, para preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada, olha só, irmão, bem firme e fundada, aquele que crê não se apresse. Isaías 26, 16. Essa pedra está bem fundada, não precisa ficar preocupado, ela já está, é Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram. Olha só, não falou de Pedro, falou de Cristo, aqui de novo, certo, irmão? Tornou-se a cabeça da esquina. Aí você vai lá em Salmo 118, versículo 22, você vai notar que ali já tem uma referência a esse assunto, entende não? Pedro era apenas um dos construtores. O Senhor respeitou ele. O Senhor respeitou, não, o Senhor honrou ele, não é? O Senhor honrou Pedro. Pedro era um construtor. Ele era um construtor. Era um pedreiro, vamos dizer assim, né? Ele era um que ia, espiritualmente falando, né? Não é que ele era um pedreiro, ele era pescador. Está entendendo, irmão? Espiritualmente ele ajudou a construir, não uma igreja de matéria, de pedra, porque hoje se preocupam tanto com templos e com tantas coisas, irmão, e se esquecem do principal, que é ter Cristo Jesus no seu coração. O Senhor não está buscando igrejas cheias de pessoas, templos, casas de oração, eu vou chamar assim, cheias de pessoas. O Senhor está procurando casas de oração, onde se reúne a igreja, que somos nós, juntos, mas casas de oração, igrejas, não cheias de pessoa, mas cheias de Deus. Não importa se tem a meia dúzia, se tem 10, às vezes tem 1000, mas não tem Deus, irmão. Está aprendendo tudo errado. Ainda fala coisas fora da palavra de Deus, e nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu aconselho você que está estudando a Bíblia, ore primeiro, antes de fazer qualquer tipo de estudo, busque o conhecimento de Deus na oração primeiro. O Senhor me abre a minha mente, faça alguma coisa, e o Senhor vai fazer. Não vai atrás de denominações que estão falando que não pode. Isso é errado, certo, irmãos? Isso é fora. Então está escrito também, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Já pensou, irmão? Olha aí. Por isso que muitos reprovam nós, porque nós estamos pregando a verdade. Reprovado na verdade pelos homens, mas para com Deus ela é eleita, é preciosa, e vós também como pedras vivas. Então o Senhor chamou Pedro de pedra porque ele também era uma pedra viva. Vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro mesmo que escreveu, olha aí, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Agora, veja bem, irmãos, existem pessoas que acham que se ele não estiver dentro de uma igreja de pedra, ele está cortado do corpo. Não pense isso, que você não está. Porque o corpo é uma igreja unidade. Eu posso estar aqui, você pode estar no outro bairro, o outro pode estar no outro lugar, em outra cidade ou no outro país, mas se nós estamos numa única comunhão, numa única unidade, nós somos a igreja. E se nós tivermos oportunidade de nos juntar, louvado seja Deus, né? Agora, se não, nós podemos usar de tantas formas, irmãos, para poder estar juntos. Agora, se nós pudermos ter um local, também louvado seja Deus. Mas não vai se enfiar em qualquer lugar, irmão, porque você acha que tem que estar dentro de um prédio. Isso daí, irmão, muitos estão
eu já recebi telefonemas de pessoas que estão arrependidos porque trocaram 6 por meia dúzia. Aqui em Portugal não fala meia dúzia, porque aqui diz que meia é de colocar no pé. Cada lugar tem um costume. Tem muitas coisas aqui que eu estou aprendendo. E olha que eu sou filho de português, hein, irmãos? Eu nasci no Brasil, mas sou filho de português. A gente tem que aprender muita coisa, não é? Irmãos, então o Senhor fez o que de nós? Pedras vivas, e nós somos edificados casa espiritual. Tá vendo aqui? Então temos que ser cheios de Deus, essa casa espiritual, que é a nossa alma. Ela tem que ser cheia de Deus. E nós temos que sermos participantes do sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais. Olha, eu estou repetindo aqui, né, sobre Pedro. Sacrifícios espirituais para Cristo. Então, irmão, é isso que nós temos que fazer. É isso que você tem que fazer. E ainda, irmãos, houve uma demonstração até para os presbíteros sobre isso. Quer dizer, para os anciãos, para os pastores, para os bispos, para os diáconos. Entendeu, irmãos? Ao presbítero que estão entre vós, admoesto que sou também presbítero. Isso daí, olha, irmão, tá percebendo? Ele tinha um presbitério, né? Com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, e apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Quando aparecer o sumo pastor, tem gente que diz que não pode ter pastor, está errado, irmão. Se tem o sumo é porque tem o pastor que é aqui da terra. São coisas que as pessoas não entendem, irmãos, e acham que é pecado falar pastor. Enfim, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciães, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus, está escrito aqui na Bíblia, irmão, ó, porque Deus, eu perdi aqui, porque Deus, meu Deus, qual versículo? Voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis então enfim, aquilo que nós estamos aguardando, todos nós, né, irmão? Não é só eles que estão aguardando, isso aqui não é para aquela época só, é para hoje. Nós temos que esperar no Senhor, irmão. Vocês estão entendendo bem, irmão? Tem que esperar no Senhor, não podemos ficar assim. Então, irmãos, e aqui esse versículo falou bem claro, irmãos. Falou o quê? Falou com os anciães, falou com aqueles que estavam realmente precisando de ouvir, irmãos. Falou com os mancebos, falou com os presbíteros, falou com todos aqueles, irmãos, que estavam ali. Por quê? Porque existiam pregadores, e existem hoje pregadores. Eu não queria entrar nesse assunto, eu não vou ler o versículo todo, porque, irmãos, eu estava falando dos anciães, né? Os mancebos têm que respeitar o ancião, né? Respeitar os anciães, aqueles que são mais velhos, né? E também, porque quando aparecer o sumo pastor, nós vamos alcançar a incorruptível coroa. Então, irmãos, nós temos que ser sujeitos uns aos outros, e o que está no presbitério, como eu acabei de falar agora, não vou ler o versículo todo, ele não é dono da onde ele está administrando. Deixa eu ver se está muito longo aqui, que eu não quero demorar muito. Ele não é dono, não é o teu ancião, nem o teu diácono, nem o teu pastor, nem o teu presbítero. Eu estou falando com todas e qualquer denominação aqui. Você não pode achar que você é dono das pessoas e dar assim pareceres que não são bíblicos só para defender uma instituição. Nós temos que defender Jesus Cristo, irmãos. Não é nada de defender instituição. O que é isso, irmão? Onde que nós vamos parar com esse negócio aí? Defender a instituição. Não existe isso não, irmão. Na palavra de Deus não existe essas coisas. A instituição apenas é um CNPJ, irmãos.
E você fica preocupado com a instituição e não se preocupa com a tua alma, com Jesus Cristo? Quer encobrir o erro de doutrina, uma heresia? Você defende uma heresia? Você defende aquilo que... Só porque o teu ministro lá, irmãos, tem igrejas usando de secretismo, irmão, certo? Igrejas evangélicas, secretismo. O que é secretismo? Tem igrejas evangélicas, não estou falando de todas, irmão. Não estou falando de todas, mas algumas. E ao mesmo tempo estou falando de algumas e ao mesmo tempo de todas, porque aquelas que não fazem, que não façam. Por exemplo, eu tenho essa água aqui que eu vou tomar, ó. Então eu vou orar por essa água aqui e vou levar na igreja e falar assim, olha, um copinho de água ungida custa tanto. Isso é sincretismo, isso aí é coisa de feitiçaria, irmão. Deus não se agrada disso. Certo, irmãos? O azeite ungido, a toalha ungida, eu não sei o que ungido. Irmão, o único ungido que tem que ser somos nós que temos que ser ungido quando estamos enfermos, ou ungido pelo Espírito Santo para receber a unção da palavra de Deus, irmãos. Esse negócio de sair de secretismo está cheio. E até mesmo dentro da congregação, irmão. Esses dias a gente escuta pregações que também parecem secretismo. Esses dias ouvi aí um irmão falar que a coleta faz parte da salvação. Da onde que ele encontrou isso daí, irmão? Não existe isso, irmão. Quer dizer que se uma pessoa é pobre e não pode nunca dar coleta, ela vai perder a alma dela porque ela não deu? Ela não vai ser atendida por Deus? Não é assim não, irmão. As coisas de Deus são... Nós temos que nos revestir de humildade, isso sim, porque Deus resiste aos soberbos, certo? E tem muito líder soberbo, irmão, que acha que é o tal, que é o dono da cocada preta, como diz o brasileiro, né? Ele acha que ele é dono, né? Que ele faz o que ele quer, sendo que não é assim, irmãos. Nós temos que estar humilhados debaixo da potente mão de Deus, porque, irmãos, para que em tempo ele possa nos exaltar. E nós vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque nós temos esse direito, irmãos. Porém, não é porque eu tenho esse direito que agora Deus é obrigado a me atender na hora. Tem pessoas que exigem de Deus. Não, vamos pedir com humildade, vamos ter cuidado, vamos ter respeito com esse nome sagrado, irmãos. Vamos ter respeito com o Eterno. Porque nós sabemos, irmãos, que se nós não estivermos guardados debaixo da mão de Deus, irmãos, se não formos protegidos e não formos protegidos e guardados por Deus, nós estamos perdidos, porque se Ele tem cuidado de nós, nós temos que ter então também o respeito, ser sóbrios espiritualmente, né? Vigiar espiritualmente. Por quê? Porque o diabo, irmão, está escrito, nosso adversário anda ao derredor. Mas ao derredor, irmão, todo momento. Como um leão buscando a quem possa tragar. Também está em 1 Pedro 1, 5, versículo 1 e 8. Então, irmãos, não vai atrás de conversas. Não vai atrás de mentiras. Se você ouviu uma pregação em algum lugar que não consta na Escritura, olha, fique sempre observando, porque tais falsos profetas se transfiguram em anjos de luz. Tais falsas reuniões parecem culto de anjos. Impressionam, mas você vai ver por trás das cortinas, eu posso dizer isso. Existem coisas terríveis, irmão, que dá até vergonha a gente falar. Eu vou parar por aqui, mas você sabe do que eu estou falando. Então, meu caro irmão, presta bem atenção em tudo que foi falado, medita, porque isso aqui é para o bem da tua e da minha e da nossa alma. Deus abençoe a todos. Se sentir, deixe o seu like, inscreva-se no canal. É um canal simples, é um canal humilde, irmãos. É um canal, às vezes eu coloco um Pix, às vezes eu coloco uma conta. Sabe por quê? Porque às vezes eu tenho que comprar algumas coisas até para me melhorar aqui. Agora estou com um problema sério aqui nos meus equipamentos, mas tudo isso eu faço por amor. Se alguém sentir e ajudar nessa parte, quando adquirir
esse microfone aqui, irmãos, que eu estou usando, ele já está com probleminha, tá? Eu emendei ele aqui. E também o notebook aqui, irmão, está totalmente com problema. E eu tenho sempre algumas reuniões online, né? E converso com as pessoas. E se você precisar de algum apoio espiritual, fica o meu e-mail. Você mande o seu e-mail para esse e-mail que vai ficar aí na descrição. E nós estaremos sempre prontos. Se você quiser, sempre com a ajuda de Deus, primeiramente, porque nós não somos nada, não é? Se você quiser o meu WhatsApp, mande um e-mail pedindo, irmão, preciso do seu WhatsApp. Lembrando que eu só vou abrir os e-mails nas quintas-feiras, certo, irmãos? Para ver estas coisas. Porque acontece que as pessoas me mandam outro dia e aí às vezes eu não consigo. Eu recebo muito e-mail de muitas coisas, e aí aquilo se perde. Eu deveria ter um e-mail só para isso, mas eu não fiz. Mas se você mandar nas quintas-feiras, ele chega na hora e a quinta-feira eu vou. Lembrando que aqui é 3 horas a mais do que o Brasil, agora aqui dentro da Europa. Se alguém precisar aqui na Europa também de alguma oração, ou de alguma visita no hospital, ou seja lá onde for, nós estamos aqui, só ligue para nós marcamos o horário, não cobramos nada. Eu disse que deixa um Pix e uma conta atrás. Eu tenho um Pix do Brasil, né, que dá para fazer depois eu transferir para cá, e tem um MBWay aqui também. Não estou pedindo dinheiro, eu estou pedindo uma cooperação se vocês sentirem. Se não, fiquem em paz, irmão. Certo? Aqui ninguém força nada a ninguém, mesmo porque o meu canal é tão simplesinho, irmão, que eu tenho até vergonha de falar isso daí, tá? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, paz e graça, shalom, paz do Senhor Jesus, e a paz de Deus seja com todos. Amém e amém.